Então, aqui a gente já está vendo alguns dos aspectos daquilo que é chamado de fonologia da língua de sinais. Fonologia e fonética. Tem gente, alguns pesquisadores, que falam que fonética é uma coisa, que fonologia é outra coisa, mas para os efeitos do que a gente está estudando, a gente vai concordar com outros pesquisadores que afirmam que fonética e fonologia são, na verdade, uma junção, tipo, não são coisas separadas, são coisas juntas. Mas, em linhas gerais, para você entender o que é fonética e fonologia, mesmo que você não saiba nada de linguística, fica tranquilo. Fonética e fonologia é uma área da linguística que estuda como que nós emitimos os sons, ou como que nós fazemos os movimentos, ou como que nós usamos o nosso corpo para poder nos comunicar, para nós podermos expressar. Nossa, é interessante explicar esses conceitos assim, de uma forma sem usar os termos acadêmicos, né, os termos universitários. Vamos lá que a gente vai conseguir mostrar aqui uma forma simples para qualquer pessoa conseguir entender o que é fonética e fonologia. Quando a gente está se comunicando, a gente expressa, a gente usa o nosso corpo para nos comunicarmos. Vamos imaginar uma fala em português. Então, estou falando aqui em português e para eu fazer isso, eu preciso de movimentar a minha boca, eu preciso de controlar a entrada e saída do som do meu corpo, né? Eu respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, e é esse ar saindo aqui do meu esôfago e passando pela minha cavidade, ou pela minha boca, pela minha cavidade bucal, e esse movimento que eu faço com a boca, o movimento que eu faço com a língua, o movimento dos meus lábios, todo esse conjunto de coisas aí funcionando de forma coordenada, e é incrível como que o nosso corpo faz isso, né? Vai emitir alguns sons. Cada som desse, um som, C, pá, pá, o, a, ra, do. Cada pedacinho do som não é uma sílaba. Cada som que é emitido, ele sozinho não tem significado nenhum. Cada som desse, que sozinho emitido não tem significado nenhum, na fonologia, fonética e fonologia, é chamado de fonema. É a menor unidade, o menor pedacinho da comunicação, mas que não tem significado. Então, você não consegue se comunicar com um fonema. Ele é um pedacinho ali de som. Nas línguas de sinais, existem fonemas também. Só que, óbvio, né, eles não são com sons. Convencionou-se usar o mesmo nome, o mesmo termo da linguística, fonema, para falar também desses componentes mínimos que nós utilizamos nas línguas de sinais para fazer a comunicação. Então, trocando aqui em miúdos, o que é um fonema? Para você entender isso, que é muito importante. Um fonema é a menor parte de uma língua sem ter significado, não tem significado. Isso acontece nas línguas orais, as línguas faladas, tipo o português, com esses sons, esses exemplos que eu dei. Esses sons assim são sons que não têm significado. São sons soltos. E nas línguas de sinais, quais são os fonemas? Tem vários tipos. Vou dar um exemplo de alguns deles aqui. Ó. A gente tem as configurações de mão, que é o formato da mão que você usa para fazer o sinal. Então, no sinal de casa, por exemplo, quais são as configurações de mão usadas? É essa configuração de mão aqui, olha. Não é assim. Não é assim. É com esse formato de mão. Percebe? E existem também a orientação da palma. A orientação da palma é para que lado que a palma da sua mão está virada enquanto você faz o sinal. Então, no sinal de casa, as palmas elas estão viradas uma para outra. Elas não estão assim. Não está assim, percebe? Não está assim de cabeça para baixo, não está virada. Elas estão uma virada para outra. Mas observa que a mão está inclinada. Essa inclinação também se refere à orientação da palma, porque se você parar para observar, se você ficar olhando aqui para a palma da mão, você vai ver que mudou a posição dela, percebe? Então, isso também é um parâmetro fonológico da Libras. Além disso, existe a locação, ou também chamada de ponto de articulação. O que é isso? É onde o sinal é feito. Então, esse sinal é feito na frente do corpo. Aqui você está me vendo fazendo meio aqui em cima, mas é porque o meu espaço de enquadramento aqui é pequeno. Mas aqui, ele é feito na frente do corpo.
Então, se eu fizer esse sinal aqui em cima, aqui do lado, aqui assim, pode mudar o significado dele. Então, o lugar de fazer ele é aqui na frente, sinal de casa. E aí, existe também um movimento. Aí, agora tem uma pegadinha aqui, né? Porque você olha aqui o sinal de casa e ele significa outras coisas também na lei. Mas eu vou deixar para ler isso no outro dia. O sinal de casa, ele tem movimento ou não tem? Porque aqui na escrita de sinais a gente está indicando que tem dois contatos, né? Aqui, ó. Tem dois contatos, né? Dois símbolos tocar. Ele tem movimento? Não tem? Diz aqui embaixo o que você acha, se tem movimento ou não tem no sinal de casa. E aí, deixou sua resposta aí? Ok, então vamos lá. O sinal de casa tem movimento. Ah, mas se o asterisco é um símbolo que indica tocar, isso aqui está na página 124. Se esse asterisco indica tocar, então, onde que está o movimento? Para você tocar, a sua mão tem que fazer um movimento. Então, se você está encostando uma mão na outra, olha que tem um movimento aqui, é um movimento reto. Olha que interessante. Legal, né? Então, se você tocar aqui, existe um movimento aqui. Sempre é um movimento reto. Talvez ele vai ser na diagonal, de cima para baixo, qualquer coisa. Mas sempre existe um movimento. Olha, se você encostar aqui assim, sempre existe um movimento. Só de tocar aqui assim, percebe? Mas, na escrita da língua de sinais, a gente vai escrever também os outros tipos de movimento. Então, existem setas de movimento, e é bem simples de entender as setas de movimento. Como você viu aqui, no sinal de carro, que eu mostrei aqui agora há pouco, a gente já está lá indo e voltando aqui. É muito legal fazer a leitura assim. Aqui, ó. Aqui existem setas de movimento. Então, movimento é um tipo de fonema das línguas de sinais. Além disso, existe um outro tipo de fonema, ou de parâmetro fonológico nas línguas de sinais, que são as expressões não manuais. O que são as expressões não manuais? É tudo aquilo que você expressa com o seu corpo, ou com a sua expressão facial, com seus olhos, com sua cabeça inclinando de um lado para o outro, com seu tronco inclinando para frente, inclinando para um lado, para o outro lado. Tudo aquilo que você faz, inclusive com os ombros aqui, igual eu estou fazendo agora, ou com a boca, fazendo assim. Tudo que eu estou fazendo aqui que não está sendo feito com as mãos são expressões não manuais. Tem gente que acha que são somente esses 5 parâmetros fonológicos, porém já tem outras pesquisas que indicam que existem vários outros parâmetros fonológicos, como, por exemplo, qual que é a mão predominante ao fazer o sinal. Então, no sinal de casa, as duas mãos elas são usadas de forma igual. No sinal de carro também. Mas no sinal de ajudar, essa mão aqui, ela é chamada de mão ativa. Você tem um movimento intencional com ela. Faz o sinal aí para você ver. A mão que está aqui é chamada de mão passiva. Ela está ali, ela só acompanha o movimento, mas ela nem... Tipo, você sente no seu corpo, inclusive, que a mão ativa, no caso que a mão direita, você poderia fazer o contrário com a esquerda? Nesse caso, poderia. Mas existe um movimento ali, existe uma intenção. Então, essa mão ativa, e qual é a mão passiva, é também considerado um dos parâmetros fonológicos por alguns outros pesquisadores. Além disso, o sinal é feito com quantas mãos? Só com uma mão? Com duas mãos? É a mão direita? É a mão esquerda? Isso é importante para o sinal, porque em alguns casos, se você faz o sinal com a mão direita ou com a mão esquerda, pode mudar o significado. Para quem é da área de letras e tudo mais, talvez me ouvi falando assim, fonética e fonologia é a mesma coisa. Aí você fala assim, não é, por causa disso, disso, daquilo. E aqui é só uma questão de perspectiva. Algumas pessoas vão dizer que é, outras vão dizer que não é, e no final das contas é só uma questão de perspectiva. Mas, em linhas gerais, para quem estuda a fonética e fonologia de forma separada, vai dizer que a fonologia está indicando a forma como nós utilizamos os fonemas, como esses fonemas se combinam entre si para poder começar a fazer esse uso da língua. Basicamente seria isso. Tá? Percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios.
e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão. A parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e lê, observa o detalhe. É só observar. O que eu estou explicando aqui para você dessa página é isso. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras.